Muito bem, nós estamos de volta aqui para dar continuidade nesse comentário bíblico, tipo videoteca, onde você escuta ou assiste nós aí falando sobre a palavra de Deus. Nós estamos no primeiro livro poético, os livros poéticos, a terceira divisão do nosso Antigo Testamento. A primeira divisão é o Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. E depois nós temos segunda seção, são os livros históricos, que vai de Josué até o livro de Esther e cobre 1000 anos da história do povo de Israel. Sua formação, sua conquista da terra, a eles indo para o exílio, voltando, sua monarquia, sua perda de rei. Tudo isso nós vemos no livros históricos. E agora nós temos livros poéticos. O livro de Jó é um livro tão antigo quanto o Gênesis. Alguns chegam a crer que foi Moisés quem escreveu essa história do livro de Jó. Outros acreditam que foi o próprio Jó também, ou Eliú, que é o quarto amigo que aparece falando. O livro de Jó tem uma grande parte dele que é diálogo, não é o capítulo de número 3 até o 41, alguns chamam de diálogo. Eu gosto ainda de dividir esse diálogo, uma parte de que eu chamo diálogo e outro monólogo. Monólogo é quando só Deus fala, Eliú fala e no final também Jó fala. Então vamos lá. Nós estamos na segunda parte do discurso. Nessa segunda parte desse discurso, Elifaz falou primeiro. Jó respondeu, capítulo 16, 17. Agora Bildade vai falar. Bildade acusa Jó de presunção e impaciência. Olha só. Então respondeu Bildade, o suíta, e disse: até quando usareis artifícios em vez de palavras? Considerai bem e então falaremos. Não é? Então, quer dizer, eles não conseguem ser sensíveis ao que Jó está passando. O estado de Jó era calamitoso, mas para eles, Jó deveria logo se arrepender, confessar o pecado para sair daquele estado. E Jó está declarando o seu estado, mas eles não querem ouvir. Eles acham que isso é tolice ouvir. Ele diz: considerai bem, então falaremos. Por que somos tratados como animais e como imundo aos vossos olhos? Eles estão se ofendendo realmente com Jó, né? Então o diálogo acaba virando um debate. E eles estão dizendo que eles estão sendo tratados até como imundo aos olhos de Jó. Ó, tu que despedaças a tua alma na tua ira. Eles achavam que Jó estava irado, por isso que ele não se arrependia. Será a terra deixada por tua causa? Remover-se as rochas do seu lugar? Eles estão dizendo: Jó, parece que você se acha muito importante, não é? Mas a terra não vai mudar por tua causa, nem as rochas vão deixar o lugar. Em outras palavras, olha, o teu sofrimento, Jó, não interessa, não é? Na verdade, você está aí sofrendo, mas é melhor você se arrepender. Na verdade, olha o verso 5, a luz dos ímpios se apagará e a faísca do seu lar não resplandecerá. A luz se escurecerá nas suas tendas e a sua lâmpada sobre ele se apagará. Ele está falando da escuridão que sobrevém àqueles que não se arrependem. A luz da tenda até se apaga. Os seus passos firmes se estreitarão e o seu próprio conselho o derribará. Por quê? Por seus próprios pés lançados na rede e andará nos fios enredados. É isso que a impiedade faz. O pecado acaba nos enredando de tal forma que ficamos enredados. O laço o apanhará pelo calcanhar e prevalecerá contra ele o salteador. A vida do pecado acaba prendendo o homem.
E só Jesus é que pode libertar, não é? Em João 8,36, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres e conhecereis a verdade vos libertará. Então o homem fica enredado, o laço apanha pelo calcanhar e prevalecerá contra ele o salteador. Está escondida debaixo da terra uma corda e uma armadilha na vereda, como uma corda presa debaixo da terra que prende o pecador. Os assombros o espantarão em redor e o farão correr de uma parte para outra, por onde quer que se apresse os passos. Não é? Os passos do pecador são passos que correm de um lado para outro. O seu poder será faminto e a destruição está pronta ao seu lado. Ela devorará os membros do seu corpo. Sim, o primogênito da morte devorará os seus membros. Não é? Então, ele está falando do primogênito da morte. A quem que ele se refere, né? O primogênito da morte o devorará os seus membros. Será arrancado da sua tenda, onde está confiado, e será levado ao rei dos terrores. É isso a recompensa dos pecadores. Morará na sua tenda aquele que nada lhe era, espalhar-se-á enxofre sobre a sua habitação. Por baixo se secarão as suas raízes e por cima serão cortados os seus ramos. Como uma árvore, né? Raízes que acabam se secando e cortado como ramos. A sua memória dos ímpios, perecerá na terra e pelas praças não terás nome. E é isso de fato que acontece com muita gente que morre. A memória nem se faz menção deles, se vai a memória deles e pelas praças não terá nome, não teriam nenhum lugar de honra. Da luz o lançarão nas trevas e o afugentá-lo-ão do mundo. Não terá filho, nem neto entre o seu povo, e o resto nenhum dele ficará nas suas moradas. Ou seja, um dos castigos para o ímpio era não ter descendência. O que Bildad está falando com isso? Por exemplo, os filhos de Jó morreram, todos. Então, agora Jó não tinha mais filho. Se Jó não tinha mais filho, também não teria mais neto. Quer dizer, a memória de Jó seria a sua descendência, estava se apagando ou estava se esquecendo. É isso que ele quer dizer aqui no Jó, capítulo 18, 19. Não terá filho, nem neto entre o seu povo, e resto nenhum ficará dele nas suas moradas. Do seu dia se espantarão os vindouros, e os antigos serão sobressaltados de horror. Tais são, na verdade, as moradas do perverso. E esse é o lugar do que não conhece a Deus. A pessoa que não conhece a Deus, quando se vai, olha, memória nenhuma fica dele. Essa era Bildad falando, não é? Jó, capítulo 19, Jó vai queixar-se da obstinação e dureza de seus amigos. Jó vai dizer que seus amigos são obstinados, duros, não é? As palavras deles são duras, ainda acaba ferindo mais ainda. Mas em meio a tudo isso, Jó agora vai fazer uma das declarações mais bonitas que nós temos do livro de Jó, capítulo 19, verso 25, quando ele diz, porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Parece que no ponto mais baixo da mais crueldade do seu sofrimento, Jó fala do seu Redentor. Vamos então ver isso, capítulo 19. A fala de Bildad só tem 21 versos no capítulo 18. Agora Jó, capítulo 19, vai falar, sempre as respostas de Jó é mais longa do que a fala de seus amigos. Respondeu, porém, Jó e disse, até quando entristecereis a minha alma? Jó estava ficando com a sua alma triste com seus amigos. E me quebrantareis com palavras. As palavras deles eram ainda mais quebrantadas para Jó.
já 10 vezes me envergonhastes. 10 vezes. Né? Nós podemos contar todas as vezes que eles falaram. Já 10 vezes me envergonhastes. Vergonha não tendes de contra mim vos endurecerdes. Jó acusa seus amigos serem duros com ele. Não tem compaixão dele nem da sua dor. Esse 10 vezes, talvez nós poderíamos contar no livro, ou talvez o 10 é apenas um número completo, que está, assim, tipo uma hipérbole, não é? Às vezes tem gente que fala, eu já falei isso 1000 vezes, mas não falou 1000, falou talvez 3, 4, não é? Já 10 vezes me envergonhaste, vergonha não tendes e contra mim vos endurecerdes. Embora haja eu, na verdade, errado, uau, Jó admite algum erro aqui. Comigo ficará o meu erro. Embora, olha que interessante, haja eu, na verdade, errado, comigo ficará o meu erro. Aí talvez é isso que seus amigos de Jó talvez fiquem bravos com ele, que eles não conseguem arrancar uma confissão de Jó, não conseguem saber qual é o erro de Jó. Jó admite que pode ter errado, e ele diz, na verdade, embora haja eu errado, comigo ficará o meu erro. Se devera vos levantais contra mim e me arguis pelo meu opróbrio, sabei agora que Deus é que me transtornou e com a sua rede me cercou. O que Jó está dizendo é o seguinte, quem transtornou tudo isso foi Deus. Ele admite que foi Deus, o Senhor o deu, o Senhor o tirou. E se é Deus que o fez, quem é que pode tirar isso de Jó, não é? Senão Deus. Deus é que me transtornou, com sua rede me cercou. Eis que clamo violência, mas não sou ouvido. Grito, socorro, mas não há justiça. Ninguém socorria ele, parece que Deus não o ouvia, é isso que ele está falando. O meu caminho, ele entrincheirou quer dizer, armou, mas ele não tinha para onde Jó ir. Ele me entrincheirou e não posso passar, e nas minhas veredas pôs trevas. Jó não via luz nenhuma. Como sair daquela situação? Não é? Às vezes a gente entra em situações, a gente começa a ver saída, mas há certas situações que parece que não há saída. Da minha honra me despojou. Quer dizer, aquela honra que Jó tinha foi tirada dele. E tirou-me a coroa da minha cabeça. Alguns chegam a dizer que Jó, por causa desse verso, Jó na verdade era um rei na sua terra, na sua cidade. Ele reinava, ele vai mostrar isso no capítulo 29, que ele aconselhava, julgava e ninguém falava nada. Era capaz que Jó tinha uma coroa na sua cabeça, não é? Mas ele menciona a coroa. Será que essa coroa era espiritual ou era uma coroa real? Se era uma coroa real, Jó era rei na sua terra. O homem da terra de Uz era um verdadeiro rei, na verdade. Tirou-me a coroa da minha cabeça. Jesus também fala isso à igreja de Filadélfia. Guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Não é? Se essa coroa é espiritual ou se é uma coroa literal. Em Jó 19:9. Se for uma coroa literal, então Jó era rei na sua terra. Quebrou-me de todos os lados e eu me vou. E arrancou a minha esperança como uma árvore. Quer dizer, Jó não tinha mais esperança. A sua única esperança era a sepultura. Agora, como ele mencionou no capítulo 17, e me fez inflamar contra mim a sua ira. Para Jó, Deus está irado com ele, Deus não poupa, Deus não alivia nada o seu sofrimento. E me reputou para consigo como um de seus inimigos. Ele diz, Deus olha para mim como se eu fosse inimigo dele. Deus não olha para mim como seu amigo, mas era pelo menos como Jó se sentia. Juntas vieram as suas tropas e prepararam contra mim o seu caminho
e se acamparam ao redor da minha tenda. Jó se sente um homem cercado, não tem para onde correr, não tem como sair daquele sofrimento e daquela situação. Pois longe de mim a meus irmãos. Os irmãos dele se afastaram, os familiares. Por isso que nós não vemos menção deles, a não ser no capítulo 42, quando os irmãos de Jó vieram e consolaram. Mas aqui, no meio do seu sofrimento, seus irmãos o abandonaram. Vai lembrar Jesus também, não é? Ficou no meio do sofrimento, ficou sozinho. Cadê os discípulos? Cadê os irmãos? Foram tudo embora. Pois longe de mim os meus irmãos, e os que me conhecem deveras me estranharam. Passavam por Jó, ninguém o conhecia. Jó ficou ali um homem totalmente desprezado pelos seus irmãos, pela sua família. Os meus parentes me deixaram e os meus conhecidos se esqueceram de mim. Todo mundo o abandonou, ele ficou sozinho. Parece Cristo indo para a cruz, sozinho. Né? Ferirei o pastor e as ovelhas se dispersarão. Jó aqui menciona no capítulo 19, 13, os irmãos o deixaram, os parentes o deixaram, os conhecidos se esqueceram dele. Verso 15, os meus domésticos e as minhas servas me reputaram como um estranho. Até os servos, que antes tinham grande respeito, agora olhavam para Jó como um estranho. Vinha a ser um estrangeiro aos seus olhos, como se fosse estrangeiro, como se ele já não era mais aquele Jó. Chamei a meu criado e ele não respondeu. Antes Jó chamava, o criado se apresentava assim, meu senhor. Agora chamei e o criado o ignorou e ele não respondeu. Cheguei a suplicar com minha boca. O meu bafo se fez estranho à minha mulher. Alguns dizem que Jó, aquela doença nele, aquela coisa, provocou um mau hálito. E ele chega a dizer, e esse é o único verso que menciona isso, né, de hálito ou bafo, aqui aparece como bafo, algumas traduções têm como hálito. O meu bafo se fez estranho à minha mulher. Talvez aquilo que Jó estava passando, a angústia tão grande, que até seu bafo, seu mau hálito, né? Fez estranho a minha mulher e a minha súplica aos filhos do meu corpo. Né? Olha só, já ficou um homem totalmente isolado. Servos o desprezavam, o criado, a mulher, até os rapazes me desprezam. Antes Jó era respeitado, mas agora os rapazes me desprezam. E levantando-me, falam contra mim, né? Ele passava, lá vai o homem a quem Deus feriu, a quem Deus está punindo, deve ter feito um grande pecado. Era o que todo mundo olhava. Jó ficou desprezado aos olhos de todos. Todos os homens do meu secreto conselho me abominam. Jó tinha homens que vinham se aconselhar com ele se aconselhava no seu secreto. Todos me abominam. E até os que eu amava se tornaram contra mim. Imagine só, quando você ama alguém e ainda se volta contra você, até os que eu amava se tornaram contra mim. Os meus ossos se apegaram à minha pele. Capítulo 19, 20, mostra que de fato o homem da terra de Uz emagreceu, virou um esqueleto. Os ossos, a pele se apegando aos ossos. Os meus ossos se apegaram à minha pele e à minha carne. Escapei só com a pele dos meus dentes. Interessante, pele dos meus dentes. Dente, por acaso, tem pele, não é? Então, é uma expressão, claro, que poética. A pele dos meus dentes, mencionada no capítulo 19, 20. Mas mostra que o homem... Jó emagreceu muito, tornou-se, como a gente diz, carne e osso, né? E ele diz que só escapou com a pele dos dentes, a única coisa que escapou. Compadecei-vos de mim, amigos. O que Jó está pedindo? Tenha misericórdia de mim. Meus compadecei-vos de mim, porque a mão de Deus me tocou. Olha, a mão tocou e era pesada. Ele sentiu o peso da mão de Deus.
porque me perseguis, assim como Deus, e da minha carne vos não fartais. Então, para Jó, até aqueles amigos parece que estavam perseguindo a ele como Deus. Quem me dera agora que as minhas palavras se escrevessem. Parece que o que Jó pede, alguém atendeu. O livro foi escrito. Não é? Capítulo 19, verso 23. Quem me dera agora. Possivelmente o livro foi escrito depois de tudo que Jó passou. Depois do fim que Jó teve. Senão o livro nem era escrito. Mas é isso que Jó pede, que o livro fosse escrito. E se escreveram. Quem me dera agora que as minhas palavras se escrevessem. Quem me dera que se gravasse num livro. E gravou o livro de Jó. Capítulo 19, verso 23. Jó queria um livro com seu nome. Foi gravado. Jó pediu que seus dias não entrassem na contagem dos dias do ano. No capítulo 3, verso 6. E aqui Jó pede, no capítulo 19, verso 23, que fosse escrito um livro. E se escreveram mesmo. Quem me dera se gravasse, e que com pena de ferro e com chumbo, para que sempre fosse esculpida na rocha. Jó queria que esse livro estivesse esculpido numa rocha. Por que numa rocha? Para nunca mais se apagar. Não é? Alguém atendeu esse pedido, alguém gravou o livro. Se foi Moisés, se foi o próprio Jó, se foi Eliú, o livro foi escrito. Porque eu sei, e aqui é uma das declarações mais bonitas, porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Uau, que declaração linda, né? Quando alguém empobrecia, como Jó agora ficou pobre, precisava de um Redentor, né? Então Jó clamava por um Redentor. Esse Redentor é o nosso Senhor e Salvador Jesus, porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Mas entre eles haviam, por exemplo, entre os judeus, parente remidor, que era o Redentor, né? E parece que na cultura de Jó também ele aguardava por esse Redentor. Porque eu sei que o meu Redentor vive. Onde ele está, ele não sabia, mas sabia que ele vive e que por fim se levantará sobre a terra. E depois de consumida a minha pele, ainda em minha carne, verei a Deus. Ele esperava ainda ver a Deus. E ele vai ver a Deus, ele vai ver. Verei a Deus. Como todos nós, um dia teremos a chance de ver a Deus. Verei a Deus. Vê-lo-ei por mim mesmo, e os meus olhos, e não outros, o verão. E por isso o meu coração se consome dentro de mim. Jó também esperava ver a Deus, esperava ter um encontro com Deus, esperava que Deus lhe dissesse a causa do seu sofrimento, qual era o seu pecado. Na verdade, que deveis dizer, por que o perseguimos? Pois a raiz da acusação se acha em mim. Jó se sentia acusado pelos seus amigos. Temei vós mesmos a espada, porque o furor traz o castigo da espada, para saberdes que há um juízo. Castigo da espada, para saberdes que há um juízo. Capítulo agora de número 20. Zofar vai descrever as calamidades que os ímpios sofrem. Ele agora vai falar das calamidades, não é que ele está acusando Jó, mas ele vai declarar essas calamidades que os ímpios sofrem, não é? Então vamos lá ver essa declaração de Zofar. Então respondeu Zofar, o Namatita, e disse: visto que os meus pensamentos me fazem responder, eu me apresso. Então não há quem ouça alguma coisa que não queira falar algo, ainda mais visto o sofrimento de Jó. Então ele diz, visto que os meus pensamentos me fazem responder, eu me apresso. Eu ouvi a repreensão que me envergonha, mas o espírito do meu entendimento responderá por mim. Porventura,
Não sabes tu que desde a antiguidade, desde que o homem foi posto sobre a terra, o Zofar vai falar algo interessante agora, o júbilo dos ímpios é breve, né? Em outras palavras, ele está dizendo que o ímpio é breve, o júbilo deles acaba. E a alegria dos hipócritas apenas em um momento. Ou seja, a alegria dos ímpios é passageira, dos hipócritas. Ainda que a sua altura suba até o céu e a sua cabeça chegue até as nuvens, como o seu próprio esterco perecerá para sempre. E os que viam dirão, onde está? Acabou, né? Aquele homem, o ímpio, que poderia ser poderoso, isso acaba. Porque todo mundo passa, não é? Como um sonho, voa. Não é? O sonho, a gente sonha, é gostoso, acordou de manhã, o sonho acabou. Como um sonho voa, e não será achado e será afugentado como uma visão de noite. O olho que o viu, jamais o verá, nem olhará mais para ele o seu lugar. Em outras palavras, o ímpio passa. Os seus filhos procurarão agradar aos pobres, e as suas mãos restaurarão a sua fazenda. Parece que o agir e agradar aos pobres era uma forma de fazer alguma justiça, não é? Os seus ossos estão cheios do vigor da sua juventude, mas deitar-se-á com ele no pó. Os mesmos ossos da virtude vai descer ao pó. Ainda que o mal lhe seja doce na boca, e ele o esconde debaixo da sua língua, e o guarde, e não deixe, antes o retenha no seu paladar. Contudo, a sua comida se mudará nas suas entranhas. Fel de aspo será interiormente. O que Zofar está dizendo aqui, que o ímpio não tem prazer nem na comida, até a comida muda nas suas entranhas. Fel de aspo será interiormente. Engoliu fazendas, mas vomitá-las do seu ventre, Deus as lançará. Não é? Quem dá o prazer até de nós comermos é Deus, não é? É Deus que cuida de nós. Uma das coisas que eu notei nessa pandemia aí é que muita gente perdeu o paladar. E eu tenho um amigo meu, que ele é meio gordinho, e ele perdeu o paladar e já mais de um mês. E eu costumo dizer para ele, o maior sofrimento de um gordinho é não sentir o gosto da comida, não é? E esse é um sofrimento terrível. E aqui, Zofar está dizendo, ó, que a comida muda nas suas entranhas, o fel engoliu fazendas, mas vomitá-las. Imagine só, comer e vomitar, não é? Do seu ventre Deus as lançará. Veneno de asp sorverá, língua de víbora o matará. Não verás as correntes, os rios e os ribeiros de mel e manteiga. Restituirá o seu trabalho e não o engolirá. Conforme o poder de sua mudança, não saltará de gozo. Olha que até a alegria, conseguir se regozijar, é um dom de Deus. Tem gente que tem tudo, mas não se alegra, não é? Não consegue ter prazer em nada, porque oprimiu, desamparou os pobres e roubou a casa que não edificou. Olha só, quem desampara os pobres, quem se esquece do pobre, também vai acabar sendo esquecido. No livro de Provérbios diz, aquele que não ouve o clamor do pobre, também clamará e Deus não o ouvirá. Porquanto não sentiu sossego no seu ventre, e da tua tão desejada fazenda, coisa nenhuma reterá. Aquele que quer, no final acaba ficando com nada. Nada lhe sobejará para comer, pelo que a sua fazenda não será durável. Zofar está falando de uma forma geral aqui, mas alguns dizem que talvez Zofar está se referindo a Jó, que perdeu sua fazenda, não é? Que é o que acontece com o ímpio. Lembre que a teologia de
Zofar, ela é um pouco diferente da de Bildade, ele faz, só os pecadores sofrem. Para Bildade, se há sofrimento, há então pecado oculto. E para Zofar, o justo não passa por tribulação. Se há tribulação, é porque alguma coisa errada, não é? Sendo plena a sua abastança, será angustiada, não é? Nada lhe sobregerá para comer, pelo que a sua fazenda não será durável. Verso 21. Verso 22. Sendo plena a sua abastança, estará angustiado. Toda a mão dos miseráveis virá sobre ele. Será que era o que estava acontecendo com Jó? Verso 23. Haja, porém, ainda de que possa encher o seu ventre, e Deus mandará sobre ele o ardor da sua ira, e o fará chover sobre ele quando for comer. Ou seja, não terá prazer no comer, não terá prazer na comida e nada disso. Ainda que fuja das armas de ferro, o arco de aço o atravessará. Arrancará o dardo do seu corpo, e resplandecente verá o seu fel, e haverá sobre ele assombros. Tem notado quantas vezes fala de fel, não é? Aqui, que é uma dos líquidos interior do homem, não é? Que eles acreditam que tem a ver com o humor. Toda a escuridão se ocultará nos seus esconderijos. Um fogo não assoprado consumirá e devorará o que ficar da sua tenda. Verso 27. Os céus manifestarão a sua iniquidade, e a terra se levantará contra ele. As rendas da sua casa serão transportadas no dia da sua ira, todas se derramarão. Não adiantou nada ele acumular, porque vai perder tudo. É o que o livro de Jó declara para o ímpio. Esta da parte de Deus é a porção do homem ímpio. Essa é a herança que Deus lhes reserva. Qual então a porção do homem ímpio? A herança dele é não herdar nada. As rendas de sua casa serão transportadas. No dia da ira, todas se derramarão. Esta é a parte de Deus, é a porção do homem ímpio. Essa é a herança que Deus lhes reserva. Então, para o ímpio, se essa herança não tem a sua fazenda, não tem o gosto no comer, nada disso, e se Jó estava passando, de uma certa forma, indiretamente, Jó era ímpio aos olhos dos seus amigos por aquilo que ele estava passando. Com isso, terminamos o capítulo 20, estamos quase na metade do livro, não é? O livro de Jó tem 42 capítulos, já cobrimos 20 capítulos, espero que você esteja gostando desse comentário, compartilhando e ajudando a entender melhor. Há certos versos aqui para você estudar, meditar neles e que possa ser de bênção para você. Ouça novamente ou então vá à Bíblia pesquisar. A melhor forma de se aproveitar esses vídeos é lendo juntamente comigo, né? Aqui a Bíblia, estudando para que você possa aproveitar mais. Que Deus te abençoe, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus seja contigo, o amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo de Deus. Quem esteve convosco, mais uma vez, Pastor Eugênio Piacentini. Se gostou, coloque o sinal de joinha, ajude-nos a divulgar o nosso canal. Jesus disse, examinai as Escrituras, porque cuidais ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Amém e amém.